E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça em soluções high-tech para a crise climática. A gente separou um material incrível, Nossa, verdade. cheio de ideias super inovadoras, e vamos dissecar tudo para você entender direitinho o que está rolando. Preparada para essa aventura tecnológica, aposto que você vai se surpreender com a criatividade das soluções. Olha, eu confesso que fiquei impressionado com a variedade de E- abordagens, sabe? Sim. Tem de tudo. Eles aspiradores de CO2 gigantescos, fazendas de algas marinhas, É incrível. até a ideia de criar um escudo solar para o planeta. Quase, parece até roteiro de filme. Parece, né? E aí que a gente entra. Vamos separar a ficção da realidade, analisando o potencial real de cada solução. Isso. Os prós e contras, e claro, sem esquecer dos impactos, né? Que podem ter no meio ambiente, na sociedade. Com certeza. Então, vamos começar a nossa jornada tecnológica na Islândia. A palco da primeira usina capturadora de CO2 em escala comercial do mundo. Imagine só, uma usina que suga o CO2 da atmosfera. A usina Orca, Viu, né? instalada num campo de lava irlandês. Parece mesmo coisa de filme, com aqueles filtros gigantescos que capturam o CO2 do ar. A sacada é que depois de capturado, o CO2 é injetado em rochas vulcânicas, onde se transforma em minerais. Aí transforma em mineral, tipo, vira pedra. É. Me explica melhor como funciona essa mágica. É um processo natural chamado mineralização. O CO2 reage com os elementos presentes na rocha vulcânica e, com o tempo, se transforma em carbonatos, que são minerais estáveis. É como se a gente estivesse petrificando o CO2, impedindo que ele volte para a atmosfera. Interessante. Uhum. Então, essa técnica basicamente imita um processo natural, só que de forma acelerada, né? Isso. Mas me diz uma coisa. Essa usina sozinha já faz uma diferença, assim, significativa na luta contra o aquecimento global? Ainda não. A Orca captura cerca de 4.000 toneladas de CO2 por ano. Para você ter uma ideia, isso é equivalente às emissões anuais de aproximadamente 800 carros. É um passo importante. Mas a gente precisa de milhares dessas usinas espalhadas pelo mundo para realmente impactar as emissões globais. Entendi. Então, por enquanto, a Orca é mais um exemplo do potencial da tecnologia do que uma solução definitiva, né? Exatamente. É uma prova de que a tecnologia de captura e armazenamento de CO2 já é uma realidade. Ah. Mas ainda precisa evoluir bastante em termos de escala e custo para se tornar uma solução viável em larga escala. E já que a gente está falando de soluções em larga escala, Ok. vamos para a Alemanha, onde cientistas estão testando uma técnica que usa pó de rocha basáltica para capturar CO2. É uma ideia interessante que se baseia num processo natural chamado meteorização. As rochas basálticas, quando expostas aos elementos, naturalmente absorvem CO2 da atmosfera. A ideia é acelerar esse processo moendo a rocha em pó Certo. e espalhando em áreas estratégicas. Mas espalhar pó de rocha por aí não pode causar algum problema, tipo, sei lá, poluição. É um ponto importante a ser considerado. Espalhar pó de rocha em larga escala pode gerar poeira, impactando a qualidade do ar. Além disso, o processo precisa ser cuidadosamente estudado para garantir que não haja impactos negativos para o solo, para a água, para os ecossistemas. E como eles pretendem espalhar esse pó? Vão sair jogando de avião. Imagino que a cena seria épica. Seria. Mas acho que a aplicação seria mais direcionada. A ideia é incorporar o pó de rocha ao solo agrícola, onde ele pode atuar como um fertilizante natural, além de capturar CO2. Eles também estão testando a aplicação em áreas costeiras e florestais. Entendi. Então a ideia é usar a própria natureza para combater o aquecimento global, dando um empurrãozinho com a tecnologia. Parece promissor, Uhum. mas ainda precisa de bastante pesquisa Sim, para garantir que seja seguro e eficaz, né? com certeza. A gente precisa ter cuidado para não trocar um problema por outro. E agora prepare-se para uma ideia Pegamos, um né? pouco mais radical. Uhum. É tu criar um escudo solar para o planeta. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a inspiração vem de um fenômeno natural. As erupções vulcânicas. Quando um vulcão entra em erupção, ele libera partículas na atmosfera que refletem parte da luz solar, Entendi. criando o planeta. Aham. Então a ideia é imitar os vulcões, Isso. criando uma espécie de véu artificial na atmosfera para bloquear a parte da luz solar, certo? Mas não me parece um pouco arriscado, tipo, mexer com a atmosfera do planeta inteiro. Com certeza. Existem muitas incertezas e potenciais riscos envolvidos. A gente não sabe ao certo como essa intervenção em larga escala afetaria o clima, a agricultura, os ecossistemas. E se algo der errado, desligar o escudo solar não seria tão simples.
mexer com a natureza numa escala tão grande pode ter consequências imprevisíveis, né? É, Se essa ideia do escudo solar ainda precisa ser muito bem estudada antes de ser colocada em prática, né? concordo. É preciso muita cautela antes de embarcarmos em soluções tão radicais, né? Mas vamos voltar para ideias um pouco mais pé no chão. Que tal usar a força da natureza para combater o CO2? É o caso das fazendas de algas marinhas. Ah, me lembrei delas. Eu li que as algas marinhas são verdadeiras fábricas de captura de CO2 Sim! e que podem ser cultivadas em grande escala sem ocupar terras que poderiam ser usadas para agricultura. Exato, elas absorvem CO2 da água durante a fotossíntese Aham. e podem ser usadas para diversas finalidades, como produção de biocombustível, fertilizantes, tração animal e até mesmo alimentos para consumo humano. E onde essas fazendas de algas estão localizadas? E Em alto mar? existem fazendas de algas em diversos países, Hum. principalmente em áreas costeiras, onde as condições são ideais para o cultivo. Elas podem ser cultivadas em estruturas flutuantes ou submersas, Ah, dependendo da espécie e do método de cultivo. interessante. E o que acontece com as algas depois que elas capturam o CO2? Ele fica preso nelas para sempre. Depende do que se faz com as algas depois da colheita. Se elas forem usadas para produzir biocombustível, por exemplo, Hã? o CO2 vai ser liberado novamente durante a queima do combustível. Mas se elas forem usadas como fertilizante ou incorporadas ao solo, o carbono pode ficar armazenado por longos períodos. Então, a forma como as algas são processadas e utilizadas impacta diretamente na sua capacidade de sequestrar carbono, né? Exatamente. Por isso que é importante analisar o ciclo de vida completo da solução, para ter certeza de que a gente está realmente contribuindo para a redução das emissões de CO2. E por último, mas não menos importante, vamos falar do biocarvão. Uma solução que, ao contrário do escudo solar, usa uma tecnologia ancestral para combater o aquecimento global. O biocarvão é uma forma de carvão vegetal produzido através da pirólise, Sim. um processo que aquece a biomassa em altas temperaturas, na ausência de oxigênio. A biomassa pode ser qualquer material orgânico, como madeira, restos de culturas agrícolas ou até mesmo lixo orgânico, né? Isso mesmo. E o biocarvão resultante desse processo tem diversas aplicações. Mas a que nos interessa aqui é o seu uso como condicionador de solo. E como o biocarvão ajuda a combater o aquecimento global? Ele atua como uma esponja, retendo água e nutrientes no solo e criando um ambiente favorável para o desenvolvimento das plantas. E o mais importante, durante a pirólise, o carbono presente na biomassa é transformado numa forma estável, que fica presa no biocarvão por longos períodos. Ou seja, ao adicionar biocarvão ao solo, a gente está, na verdade, sequestrando o carbono da atmosfera, impedindo que ele seja liberado e contribua para o efeito estufa, né? Exatamente. É uma forma de dar um destino nobre para os resíduos orgânicos, ao mesmo tempo em que contribuímos para a saúde do solo e para a mitigação das mudanças climáticas. E me diz uma coisa, a produção de biocarvão já é uma realidade em grande escala. A demanda por biocarvão tem crescido bastante nos últimos anos, mas ainda existem desafios a serem superados, como a necessidade de garantir o fornecimento sustentável de biomassa e reduzir o custo de produção. Com certeza. Mas pelo que a gente viu até agora, o biocarvão parece ser uma solução com um grande potencial, né? Sem dúvida. Ele oferece uma combinação interessante de benefícios ambientais, sociais e econômicos e pode ser uma peça importante no quebra-cabeça da sustentabilidade. E com isso, chegamos ao final da primeira parte da nossa imersão tecnológica. Vimos desde soluções espaciais, como o escudo solar, até técnicas mais terrenas, como o uso de pó de rocha e biocarvão. E aí, o que você achou? Já está pronto para desvendar mais mistérios da tecnologia climática? Com certeza. Na segunda parte do nosso mergulho, vamos continuar explorando esse universo fascinante, analisando os desafios e as perspectivas para o futuro dessas tecnologias. Fique ligado. E aí, pronto para mais uma dose de inovações tecnológicas. A gente explorou várias ideias na primeira parte. Nossa, é verdade. Mas ainda tem muita coisa interessante pela frente. A Islândia com a orca capturando CO2, a Alemanha com pó de rocha e a ideia do escudo solar. Quanta coisa. Mas o que mais me intrigou foi tal pó de rocha. Ele realmente pode ser a solução para diversos problemas. É o que a gente vai descobrir. Na primeira parte, a gente viu o potencial do pó de rocha para capturar o CO2 da atmosfera e fertilizar o solo. Certo. Mas você sabia que os cientistas também estão testando o uso do pó de rocha no oceano? O oceano? Sério? Explica como isso funciona. A ideia é bem interessante. Jogar pó de rocha em áreas específicas do oceano pode ajudar a neutralizar a acidez da água. Um problema crescente, né? Causado pelo excesso de CO2 absorvido pelos oceanos. Então o pó de rocha no oceano age como um antiácido gigante. É uma boa analogia. O pó de rocha reage com a água do mar
liberando íons que neutralizam a acidez. E como bônus, esse processo também pode ajudar a estimular o crescimento de fitoplâncton, que absorve CO2 durante a fotossíntese. Espera um pouco. Fitoplâncton. O que é isso? São organismos microscópicos que vivem na água e fazem fotossíntese, assim como as plantas. Eles são a base da cadeia alimentar marinha e desempenham um papel crucial na absorção de CO2 da atmosfera. Caramba, o oceano é um ecossistema incrível. É. Mas e aí, jogar pó de rocha no mar não pode causar algum desequilíbrio? Tem que ter algum risco, né? Claro, toda a intervenção humana no meio ambiente precisa ser feita com muita cautela, né? Os cientistas estão realizando experimentos em áreas controladas para avaliar os potenciais impactos dessa técnica na vida marinha e no ecossistema como um todo. Que bom saber que eles estão sendo cuidadosos. Mas... Vou voltar para soluções que já estão em andamento, Isso! como as fazendas de algas marinhas. Na primeira parte a gente viu que elas são super eficientes na captura de CO2. Sim! Mas me conta mais sobre os desafios do cultivo em larga escala. Cultivar algas marinhas em grande escala exige áreas extensas e infraestrutura adequada. É preciso garantir um suprimento constante de água do mar, Certo. monitorar as condições de luz e temperatura e controlar a proliferação de pragas e doenças. Parte do processo bem complexo. E depois que as algas são colhidas, como elas são processadas? Existem diversas formas de processar as algas marinhas. Elas podem ser secas e moídas para serem usadas como fertilizante, transformadas em biocombustível, ou até mesmo extrair compostos para a indústria alimentícia e farmacêutica. Caramba, as algas marinhas são realmente multifuncionais. Mas me diz uma coisa, esse processamento não libera o CO2 que as algas capturaram? Depende do processo utilizado. Se as algas forem queimadas para gerar energia, por exemplo, o CO2 vai ser liberado de volta para a atmosfera. Mas se elas forem usadas para produzir biogás ou biometano, o processo pode ser mais eficiente e gerar menos emissão. Então, a chave para o sucesso das fazendas de algas marinhas está em encontrar formas de processá-las que maximizem o sequestro de carbono e minimizem as emissões. Exatamente. É aí que a pesquisa e a inovação tecnológica entram em jogo. Os cientistas estão desenvolvendo novas técnicas de cultivo e processamento de algas marinhas que tornam essa solução cada vez mais sustentável e eficiente. E falando em soluções sustentáveis, vamos revisitar o biocarvão, que usa uma técnica milenar para sequestrar carbono e melhorar o solo. Mas me explica de novo como funciona essa mágica do biocarvão. Lembra que o biocarvão é produzido através da pirólise? Sim. A biomassa é aquecida em altas temperaturas na ausência de oxigênio, Certo. o que gera um carvão vegetal superestável. Sim. E esse biocarvão é adicionado ao solo, atuando como uma esponja que retém água e nutrientes. Certo. Isso mesmo. E o mais importante, durante a pirólise, o carbono presente na biomassa é transformado numa forma estável que fica presa no biocarvão por séculos, impedindo que ele seja liberado na atmosfera. Então, o biocarvão é como um cofre do tesouro para o carbono, mantendo ele seguro e longe da atmosfera por muito tempo. Mas e aí? Quais são os principais desafios para a produção em larga escala? Um dos desafios é garantir o fornecimento sustentável de biomassa, sem comprometer a produção de alimentos ou causar desmatamento. Outro desafio é tornar a produção de biocarvão mais eficiente e econômica, Certo. para que ele seja acessível aos agricultores. E como a gente pode superar esses desafios? Investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, os cientistas estão buscando formas de otimizar o processo de pirólise, utilizando diferentes tipos de biomassa, integrando a produção de biocarvão com outras atividades agrícolas e industriais. Já que a gente falou de desafios, que tal a gente analisar as perspectivas para o futuro dessas tecnologias? Com certeza. Na próxima parte, a gente vai discutir como essas soluções podem se encaixar no quebra-cabeça da sustentabilidade. Legal. E quais são as apostas para um futuro mais verde e tecnológico? De volta para a última parte da nossa imersão tecnológica. A gente explorou ideias fascinantes do micro ao macro, desde pó de rocha até escudo solar. Mas agora é hora de botar o pé no chão e pensar no futuro. O que a gente faz com tudo isso? A gente viu o potencial dessas soluções para combater a crise climática, mas também os desafios e as incertezas, né? A grande questão agora é como transformar essas ideias inovadoras em soluções reais para o aquecimento global. Qual o próximo passo? Para mim, a colaboração. A gente precisa de um esforço conjunto, sabe? Governos, empresas, cientistas e a sociedade civil para impulsionar essas tecnologias em larga escala. E cada um desses o que pode fazer? Tipo, os governos. Governos, políticas públicas, né? Incentivando a inovação, a adoção de tecnologias limpas,
créditos de carbono, subsídios para pesquisa e regulamentação mais rígida para as emissões de CO2. E as empresas? Qual que é o papel delas? As empresas podem investir em pesquisa, né? Desenvolver novas tecnologias, adotar práticas mais sustentáveis na produção e buscar soluções inovadoras para reduzir as emissões de carbono. Mas e a gente? É. A gente, como cidadãos, o que a gente pode fazer além de separar o lixo e economizar água? Mudar hábitos de consumo, optar por produtos e serviços de empresas que se preocupam com a sustentabilidade, cobrar ações dos governos e empresas e se engajar em iniciativas de educação ambiental. Entendi. É um esforço coletivo, né? Cada um fazendo a sua parte. Mas quais são suas apostas para o futuro? Quais tecnologias você acha que tem mais chance? Eu acho que as soluções baseadas na natureza, tipo o cultivo de algas marinhas e o uso de biocarvão, esse é um grande potencial, combinam a captura de CO2 com benefícios ambientais e sociais. É verdade. As algas marinhas podem ser usadas para produzir alimentos, biocombustíveis, fertilizantes, enquanto o biocarvão melhora o solo e ajuda a combater a desertificação. Exato. Soluções multifuncionais, né, que podem gerar impactos positivos em várias áreas. E as tecnologias de captura e armazenamento de CO2, tipo a usina Orca, você acha que elas têm futuro? Acredito que sim, mas elas ainda precisam evoluir, sabe, em custo e eficiência, para se tornarem viáveis em larga escala. Elas podem ser importantes para indústrias que emitem muito CO2, tipo a de cimento e aço. Faz sentido. E a ideia do escudo solar? Você acha que um dia a gente vai ter um guarda-sol gigante protegendo o planeta? Essa é uma ideia polêmica, arriscada. A gente ainda não sabe o suficiente sobre os impactos, os riscos de mexer com a atmosfera numa escala tão grande, né? Acho que precisamos esgotar todas as outras opções antes de partir para soluções tão extremas. Concordo. Cautela antes de mexer na engenharia planetária. Mas, no geral, eu saio daqui com uma sensação de esperança. A gente viu que existem soluções inovadoras e promissoras para combater a crise climática. Com certeza. Tecnologia, ação política e social. Tudo isso junto pode nos levar para um futuro mais sustentável. E o mais importante, a responsabilidade é de todos nós. Cada pequena ação que a gente faz no dia a dia pode fazer diferença. É isso aí. O futuro do planeta está nas nossas mãos. E você que nos acompanhou nessa imersão tecnológica, continue se informando, se engajando e fazendo a sua parte. Até a próxima!